Boa tarde, está começando agora mais um WebMediaCast aqui no stand da WebMedia Brasil. Eu sou Caio Garritano, coordenador de conteúdo do Adoro Cinema, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como as redes sociais estão dirigindo a nova geração de filmes. Porque para além das salas de cinema, acho que desde o lançamento do Barbenheimer, ano passado com Wicked, esse ano com a campanha de Ainda Estou Aqui no Oscar e, obviamente, todas as trends viralizadas dos atores de Hollywood nas redes sociais, a gente percebeu que todas essas plataformas, no geral, estão influenciando a maneira como as pessoas consomem cinema hoje em dia, né? E para isso, eu não estou sozinho, estou aqui com um super time, então vou começar de lá para cá. Primeiro, o Rafael Dea. Muito obrigado pela presença. Valeu, obrigado. Bom, apresentando para vocês, eu sou o Rafael Dea, trabalho em Meta há quase 7 anos agora, na área de parcerias e mais especificamente fazendo parceria com grupos de mídia no Brasil. Obrigado pela presença, Rafael. E também o Ale Garcia. Obrigado pela presença, Ale. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu sou Ale Garcia, eu sou escritor, sou criador de conteúdo, falo sobre cinema e séries, essencialmente nas minhas redes, e sou empresário também, tenho uma agência criativa chamada Casa Black. E por último, mas não menos importante, de maneira nenhuma, Antoine, meu querido chefe, obrigado. Eu sou Antoine, eu sou diretor do cinema e olho também todas as problemáticas de rede social dentro do grupo WebMedia e, em particular, a monetização e distribuição de conteúdo em todas as nossas redes para todas essas plataformas. Bom, e para começar, eu queria que a gente lembrasse, assim, que vocês citassem para mim o primeiro filme que vem na cabeça de vocês, que vocês lembram que teve um boom, assim, nas redes sociais, que para além do marketing, tomou conta, assim, tanto com trends, memes, um conteúdo viralizou, assim, qual filme que vem na cabeça de vocês? Não vale Lilo e Stitch, porque é o do momento, né? A gente sabe que tá demais, assim. Olha, eu vou te dizer que o que primeiro veio na minha cabeça foram os filmes nacionais. Então, Tropa de Elite, essa lá atrás que a coisa começou a viralizar, ainda com as ferramentas que tinham naquela época, mas os bordões ficaram muito famosos, sabe? E o nível de boca a boca chegou a um ponto que mesmo outros filmes eu não estou lembrando. Olhando bem para o passado, olhando para o mais recente, sem dúvida, Barbenheimer foi o grande momento de pico. Você fala do universo Marvel, enfim, mas olhando para filme especificamente, esse aqui tem a frente. Eu também, indo lá para os primórdios, eu me recordo também de Cidade de Deus, o que me deu bastante orgulho, e tinha um bordão do Zé Pequeno que acabou ganhando uma vida muito interessante, um buzz muito legal nas redes sociais. E foi um filme que me marcou muito nesse momento e com o acontecimento nas redes, por ser um filme brasileiro que tomou essa proporção de blockbuster com orgulho e encontrando recortes que faziam muito sentido pra gente. Então esse é um filme que eu me lembro de chamar muita atenção pra mim há bastante tempo, quando foi lançado, a repercussão que ele teve nas redes, sabe? Para mim, acho que eu vou driblar um pouco a sua regra, mas um filme atual, mas que é uma franquia e que é sempre um fenômeno na rede social, até com receita antiga, é Missão Impossível. Porque o primeiro influenciador do Missão Impossível é Tom Cruise. Essa coisa de fazer toda essa cena sem nenhum dublê ou efeito especial, etc., sempre vira um assunto, vira viral, e isso sempre uma questão. Num contexto um pouco mais peculiar, me lembro muito bem do documentário sobre o cara que tinha tigre em casa durante a pandemia, na Netflix. Não lembro exatamente o nome. Ele tem um nome com tigre, mas também isso virou boca a boca. Bom, era a pandemia, né? Total. Mas, tipo, tinha muito meme com esse documentário. Muita frase, todo mundo estava pesquisando o que aconteceu depois, se ia ter uma segunda temporada. Máfia dos Tigres, Máfia dos Tigres, é isso mesmo. Deixa eu falar de algo que eu me lembrei agora, também um filme que foi criado para causar esse buzz.
no início realmente da internet no Brasil, que foi A Bruxa de Blair. Esse é um clássico. Que é um filme clássico que tinha essa coisa de usar o apelo da fita encontrada e ficar nessa construção entre o que é ficção e o que é real, gerando discussões ali nas primeiras redes incipientes da internet, nos fóruns, nos sites, construindo artigos na Wikipedia. Então eu me lembro que esse filme realmente foi um filme que foi muito bem construído, assim, lidando com esse limite entre o que é real e o que não é, sabe? Acho que agora já faz sentido a gente falar o seguinte. Acho que tem dois grandes modelos aqui. Acho que tem um filme, modelos de filmes, séries de televisão que você extrai conteúdo dali, que acho que é bem o que a gente vai falar aqui. Exato. Você extrai conteúdo dali, pega um bordão, pega uma cena, né, e tem uma que extrapola esse mundo e vai para o bate-boca das pessoas, vai para o que pode acontecer. E aí eu acho que o grande case que tivemos até hoje, o primeiro grande case, talvez não o maior, foi Lost, né? Onde todo mundo estava querendo saber o que vai acontecer e tal. Então isso extrapolou o corte, né? E você tinha especialistas, verdadeiros especialistas de Lost falando, e não vinha do próprio estúdio de Lost, vinha da comunidade. Total. E vocês falaram muito sobre cinema brasileiro. Eu queria começar então trazendo justamente a indicação, né, de Ainda Estou Aqui esse ano ao Oscar, e depois também a vitória na categoria de melhor filme internacional. A gente viu muito o consumo de produções nacionais explodir. Você trouxe isso muito bem, Ale, agora quando você falou de Cidade de Deus, a gente está retomando esse mesmo sentimento, e eu acho que ao longo da campanha, né, desde que o filme foi lançado em novembro do ano passado até março desse ano, a gente viu muito esse sentimento de orgulho nacional retomar e conquistar as redes sociais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, como que vocês viram esse sentimento crescer, né, nas plataformas, nas redes, e como a gente está acompanhando hoje esse aumento também, né, de consumo de produções nacionais, porque a gente teve Vitória, que foi um sucesso, né, de audiência nos cinemas, e agora a gente está vendo que vai vir mais um, Agente Secreto, fora todas as outras produções nacionais, né, que lançaram ao longo desse período. Perfeito. Eu tenho a impressão, vendo o sucesso de Ainda Estou Aqui, que essa vontade de torcer, de criar, de comentar, de enaltecer produções nacionais é algo que está preso dentro da gente e que basta que você tenha um incentivo necessário para aquilo vicejar de verdade e chegar ao mundo da maneira que deve chegar. E parte disso é o fato de que muitos filmes nacionais não conseguem, por N motivos, investimentos de marketing, produção, interessância, chegar nesse boca a boca para que outras pessoas possam se conectar com eles, entender, ok, quero falar sobre isso também, não sabia que existia, que tínhamos produções nesse nível. Então eu acho fundamental quando filmes como esses extrapolam, e infelizmente no Brasil a gente tem momentos muito pontuais desses grandes acontecimentos. Ele falou de Tropa de Elite, Cidade de Deus, agora Ainda Estou Aqui, em que nós nos damos conta, produzimos grandes, vou chamar de blockbusters, grandes acontecimentos cinematográficos, que a gente se relembra da nossa qualidade como nação, como produtores profissionais e do gosto que é torcer, curtir e admirar uma produção incrível nossa, assim. Então acho que entender que ferramentas nós podemos usar com os produtores, com as pessoas que podem se relacionar para gerar buzz para essas obras, que estrutura narrativa a gente pode construir para que a gente consiga sistematizar momentos como esse. Eu acho que isso é necessário para que cada vez mais a indústria do cinema nacional seja uma coisa naturalizada para a gente. Não seja esses momentos só apoteóticos em que uma grande obra rouba a cena no ano inteiro e a gente volta depois a amainar o nosso gosto por consumir essas produções, sabe? Falar sobre essa indústria frequente nacional é fundamental e produzir, obviamente, obras de grande qualidade, e existem várias. As pessoas têm que saber que elas estão aí, porque existem várias. E a gente pode falar sobre isso mais adiante, sobre o bem ou sobre o mal, mas eu descobri também que as plataformas de streaming que adotam alguns dos filmes para os seus portfólios são fundamentais para a gente descobrir pérolas do cinema nacional nesses lugares. Que mais pessoas possam, preferencialmente indo ao cinema, fazer isso é que é a grande virada, sabe?
E Rafa, o nicho de filmes e séries, ele é um dos que mais atrai criadores de conteúdo. Acho que o Ale falou um pouco isso também, né? Ele ajuda... As pessoas gostam de falar sobre filme, elas gostam de criticar, elas gostam de... Enfim, todo mundo vê filme e série, né? Então todo mundo se sente no direito de falar sobre. E como é que a Meta conversa... como é que a Meta impulsiona esses influenciadores e traz para a conversa a divulgação tanto dos grandes lançamentos, que é um pouco isso que o Ale estava falando, mas também dos filmes e séries que vão para o streaming? Olha, primeiro um ponto que o Ale estava falando, que em cima da sua pergunta sobre esse fenômeno brasileiro, desse momento, tem uma frase que eu costumo falar lá no trabalho, com meus amigos, que é: o brasileiro engaja diferente, né? Então, seja por uma demanda reprimida, mais ou menos o que eu estava dizendo, seja pelo orgulho de ter qualidade de produção tão legal aparecendo, sendo reconhecido. O ponto é que, seja no esporte, nas Olimpíadas, seja no Oscar, o volume de engajamento brasileiro é um negócio impressionante. Você pega os posts feitos pelo Oscar, tudo que aparecia, Fernanda Torres, era absurdamente números hiperlativos e muito maiores. Tá? Sobre a sua pergunta de como a Meta entra nesse universo, o que eu vejo aqui é o seguinte, a gente, ao ver o conteúdo, seja filme, séries, streaming e tal, a gente se emociona e as pessoas convivem com outras e querem falar sobre o conteúdo que viram. Eu estava batendo um papo agora há pouco, é exatamente isso. Você indica para alguém o filme, não é porque você quer que o filme tenha sucesso. Você indica o filme para que a pessoa se emocione da mesma forma que você se emocionou. Ou que ela passe raiva, entre aspas aqui, para que você tenha com quem falar sobre a raiva que você passou, né? Isso acontece com novelas, séries, filmes, etc. E na Meta, assim, nas nossas plataformas que são sociais por essência, isso acontece todo dia, né? Então você tem posts de Facebook, Instagram, a forma como as pessoas conversam muito hoje, números de 2024 era mais de 3,5 bilhões de mensagens enviadas em direct de Instagram. Então, se eu te mando um trecho do filme, é uma conversa que eu faço ou starto uma conversa a partir de um trecho do filme. O WhatsApp a gente não precisa nem falar, e ainda tem uma possibilidade de aprofundamento de conversa, que a gente pode falar, acho que tem bastante oportunidade ali dentro de Threads, que é a nossa plataforma mais nova. Mas enfim, as plataformas elas dão suporte a essa vontade, que o Ale falou bem, de falar e comunicar sobre os assuntos que emocionaram as pessoas. E falando agora um pouco sobre o Adoro Cinema, né, o maior site de cinema da América Latina, como é que a gente traça essa estratégia e também, né, a linha editorial para acompanhar o poder de influência das redes nas estreias e no buzz sobre os filmes, Antoine? Acho que a primeira receita do bolo, que é meio óbvio, mas que sempre tem que falar, é que tanto para influenciador, para ser influenciador do Adoro Cinema, amigos do Adoro Cinema, ou o influenciador que a gente ativa dentro das nossas redes, a primeira coisa é que tem que ter o olho que brilha. Efetivamente, a gente está falando de emoção, a gente está falando de recomendação para viver a mesma emoção. Se a gente passa essas recomendações, se a gente se atrela um filme sem que dá para ver uma sinceridade, e nem estou falando de obrigatoriamente palavras, acho que até em termos de como que as pessoas se mexem, como tudo que não sendo falado justamente, é a primeira coisa que é muito importante. E acho que isso, atrás disso, a nossas comunidades, a nossa audiência repara muito isso. E depois acho que hoje a gente tem um mercado onde tem uma oferta gigantesca, tem o cinema que está voltando a performar muito bem. Efetivamente, o fim de semana foi a maior prova disso, o último fim de semana. E efetivamente, os catálogos de série e de filme em plataforma de streaming são gigantescos. Então, acho que hoje acho que o mercado se habituou muito a isso, nossos clientes se habituaram muito a isso. E cada filme, cada série tem um posicionamento extremamente claro. E então é muito importante ouvir os clientes sobre isso
ser proativo também, assistir os materiais que já existem sobre o filme e a série, e achar efetivamente o melhor vetor de comunicação nisso, que pode ser ou nossos influenciadores, ou um tipo de conteúdo, ou uma plataforma, mas para comunicar da melhor das formas. Isso não vai garantir o sucesso do filme, porque efetivamente se o filme não acha o público dele, não vai funcionar. Mas acho que é a melhor forma de fazer para respeitar tanto a audiência e tanto as obras. Isso. E Ale, você acha que as redes sociais ajudam a impulsionar, você estava falando um pouco sobre isso também, essas produções consideradas mais cults e que estão escondidas talvez nos streamings, como é que as redes sociais, e até falando um pouco mais sobre o seu trabalho também, né, que tem o cinema como pauta dos seus conteúdos, ajudam, né, a trazer esses filmes à luz, muito entre aspas, e é isso, né, trazem temas sobre diversidade, que muitas vezes as pessoas não acham no cinema quando vão com a família, enfim, no final de semana, por exemplo. Sim, certamente. A relação da audiência com o criador de conteúdo é muito de afinidade, de confiança. Então, quando você descobre um criador de conteúdo que está lhe proporcionando uma curadoria de obras que valem a pena serem assistidas, porque se conectam com suas crenças, seus gostos, isso é um grande tesouro. Então, você aproveitar o melhor disso para compartilhar com o outro aquilo que a sua busca encontrou, para mim é a grande definição de uma boa criação de conteúdo, em que você tem alguém realmente lhe dando um mapa da mina de coisas escondidas, muito além da mesmice, além daquilo que é cotidiano. E eu me empenho muito nisso, né? Falando um pouco sobre o meu trabalho. Obviamente você tem que fazer parte de uma conversa, de um grande acontecimento ali do Zeitgeist, que você está lidando e falando sobre os blockbusters, os filmes que estão no momento sendo incensados, mas o grande diferencial é esse. Então, o que eu não conheço ainda, o que eu não vi sendo falado, mas que eu posso descobrir porque o criador de conteúdo veio e me falou que aquilo está escondidinho na plataforma de streaming tal. Então, isso para mim é muito importante e rico, e serve para, inclusive, dar ao criador de conteúdo essa temporalidade que também pode ser dada a esse universo cinematográfico. Eu vou estar falando de obras artísticas que foram criadas há algum tempo atrás, mas que tem uma relevância que continua. E entender o cinema e as produções cinematográficas como essa relevância de você estar sempre revisitando obras de tempos diferentes, isso é fundamental. E a criação de conteúdo e os creators sendo pessoas que impulsionam esse diálogo, inclusive conectando de maneira inteligente com o presente. A gente fez isso, sei lá, para falar do Coringa, por exemplo, né? O que é baseado naquela estética fílmica lá deles, aonde que bebe, quais influências cinematográficas, e você traz filmes mais antigos, filmes de outras nacionalidades, além da língua inglesa, que é a mais consumida. Isso é muito fundamental para você fazer essa sinapse entre diferentes obras e como o cinema é esse lugar maravilhoso a ser descoberto, sabe? Total. Eu acho que, inclusive, a gente tem os criadores de conteúdo, né, eles fazem um trabalho de curadoria no final das contas, porque muitas vezes a gente acaba perdendo mesmo essas grandes produções do passado. Hoje, se a gente pergunta para alguém, sei lá, da geração Z, se viu o Poderoso Chefão, é difícil a pessoa dizer sim se não tiver uma pessoa que fez ali um mistériozinho para contar a história, para dizer, caraca, assiste esse filme. É muito difícil eles terem acesso, quererem, né, assistir, não só Poderoso Chefão, mas enfim, grandes clássicos do cinema no geral, brasileiros e tudo mais. Então eu acho que não só os criadores, mas a gente também no Adoro Cinema, a gente tem um trabalho também no aplicativo que ajuda, né, a indicar, a divulgar, porque muitas vezes as pessoas simplesmente estão com vontade de ver alguma coisa, Exato. Não sabem o que assistir, então vão nas redes sociais e pesquisam, né, o que elas gostariam, o que as pessoas estão indicando para assistir, né? Efetivamente, acho que tem uma palavra que já foi citado, que é o boca a boca. Antes, a mesa do bar, o almoço de domingo, era o momento onde você indicava o filme, efetivamente, para toda essa questão emocional que vocês citaram, para sua tia, seu amigo, seu primo ver. E
acho que as redes sociais como forma de conversa extremamente poderoso completa completamente isso e não substitui, mas é a melhor maneira hoje que existe de efetivamente fazer esse último quilômetro para te convencer de ver o Poderoso Chefão, porque é uma obra que, se não iria não morrer, porque é uma obra de arte que espero que não morre, mas que era ficar um pouco mais quieta. E a beleza, acho, dos criadores de conteúdo e da distribuição massiva, etc., é que você pode fazer reviver alguns conteúdos assim e, inclusive, poder inverter a ordem das coisas. Quantos conteúdos eu vi sobre um filme novo que falava, não é da verdade, isso é uma referência a um filme muito mais antigo. Isso é você não sabe, você gosta disso, mas isso existia 20 anos atrás nessa coisa. E não obrigatoriamente só um fenômeno de fazer reboot, não. Uma coisa muito mais fina de diretor de cinema, etc., que simplesmente gostou daquela maneira de filmar, daquele ator, daquele fala, etc., e que um criador repara e traz a referência e o filme original que permite de ter uma vivência maior naquele ponto. Acho que tem um ponto aqui assim, que é importante a gente botar, que é, primeiro, concordo 100%, Antônio, nada substitui a conversa que você vai ter no seu almoço de domingo. Eu acho que a conversa que existe nas redes, ela potencializa, e para além de potencializar, o que tem de maravilhoso dentro desse mundo social, é algo que é realmente bacana, é a possibilidade de construção de comunidade. Isso é muito legal. Sabe? Talvez no almoço de domingo você vai ter uma conversa que é insubstituível, mas talvez no almoço de domingo você não consiga conversar sobre Poderoso Chefão, ou sobre um filme específico que fala sobre um determinado nicho de comportamento, ou seja lá o que for, que você gosta e de repente as pessoas não gostam. E aí você consegue encontrar essa turma que gosta. O Ali estava falando sobre o poder que criadores de conteúdo e páginas dedicadas a determinados conteúdos têm sobre confiança, né? E aí você falou muito como a gente consegue identificar aquele filme que está escondido. Acho que foi uma frase que você falou. E eu vou além. Como que eu consigo identificar o filme ou a série que eu quero ver que está exposta? Hoje a gente está completamente inundado de possibilidades de assistir. Né? São vários streamings, cada um com milhares de títulos. O que eu vou parar o meu tempo quando eu tiver esse tempo de assistir e vou ver? E para mais, né? Assim que eu assisti esse episódio, esse filme, aquilo fica ali, a emoção que a gente falou, como é que eu vou retomar, como é que eu vou revisitar essa emoção, como é que eu vou continuar vivendo um pouco daquilo que eu vi. Isso acontece nas conversas, seja no almoço de domingo, seja ouvindo o meu criador, que vai me estimular a pensar em outras formas. Tá? Então é mais do que, concordo 100% com vocês, a nova geração precisa ver Poderoso Chefão, 1, 2, 3 e tal, ver os clássicos do passado, mas ver o que é bom hoje, que muitas vezes está perdido nesse mar de conteúdo possível e a gente não sabe o que ver. O James Gunn falava uma coisa, acho que inclusive foi numa palestra que ele fez para a Meta lá em 2017, uma coisa dessa. Falava que, por exemplo, hoje tem uma força muito grande da série. Mudaram. 2017 não era tão forte em série que hoje, já tinha loja, etc. Mas chegava só o fenômeno da série nas plataformas. Ele falava uma coisa muito interessante, ele falou, imagina um casal clássico, onde na segunda-feira você tem um espaço onde você não tem as crianças. E cada segunda-feira é o dia que você assistia há 20 anos o filme. A série chega. E agora você tem a escolha entre filme e série. E dentro disso entra efetivamente a recomendação de quem te faz o quê, em qual plataforma, etc. Se o filme está ruim ou se a série está ruim, está em paz. Você gastou um filme ou uma segunda e acabou. Mas se a série é boa, aí você ganhou. Porque se a série é boa, você ganhou 6, 8, 10, de vez em quando muito mais, segunda para frente, onde você não vai ter que se perguntar o que você assiste.
E em termos de consumo, nem em termos de narrativa, nem em termos de modelo econômico, nem nada, em termos de consumo, é isso que muda. E acho que, efetivamente, hoje, quando você tem uma recomendação de conteúdo e quando você tem uma influenciador, um criador de conteúdo que faz isso, muitas vezes o consumidor ou usuário pequenos. Totalmente. O que eu assisto? E consegue, muito provavelmente, consegue assistir mais do que veria por conta daquela recomendação. Quero dizer o seguinte, se você vai pela recomendação da home page ali da série, que é super importante, enfim, né, quantos de nós não vimos séries e programas de televisão porque estavam sendo chamados, faz sentido, todo sentido, mas talvez depois de 4, 5, 10, 15 minutos, se a coisa não está te agradando, talvez você fale, não posso perder esse meu momento de segunda-feira do seu exemplo aí. Eu vou pular para o próximo, né? Mas se você tem uma história que te convenceu de por que assistir aquilo, se você assistiu o vídeo do Ale lá e ele fala e aquilo tem um significado maior, não vai ser 5 minutos de série que não me pegou, ou 10 minutos que vai fazer com que eu desista dela, né? Então, seria legal ter alguém do mundo de streaming aqui para entender como é esse abandono ou não de séries no início, mas certamente... E que uma das métricas principais que eles medem hoje na retenção, inclusive para renovar uma série, renovar uma temporada, etc, etc. E o watch time e o porcentagem de abandono para saber efetivamente, o influenciador é muito bom para isso, não fica, é bom. Te juro. Quanto também a gente ouve isso, né? Tipo, não, os 2 primeiros episódios são um pouco lentos, mas vale a pena. Vale a pena. Exato. E queria voltar um pouco nisso de comunidade que vocês estavam falando, e eu concordo muito que a série ajuda bastante, né? Ainda mais essas séries com episódios semanais, né? Elas ajudam a criar esse conceito de comunidade e elas pautam muito o que vai ser falado ao longo das semanas. E aí, Rafa, acho que as redes ajudam muito nisso. A Meta tem muitas ferramentas, como você citou. A gente hoje vê cortes, por exemplo, falando de agora The Last of Us, por exemplo, né, que é o lançamento mais recente. A gente mesmo fazia resumo toda semana. Melhor resumo. Resumo de bonecos. Limitado. Review, né? Conteúdos para pautar a semana ao longo, né, de toda a semana, para a gente poder falar sobre e engajar para o próximo episódio que vai sair. Então acho que a Meta tem muitas ferramentas e muitas que já são extremamente utilizadas. Mas você falou que o Threads é a mais nova e que talvez não tenha ainda entrado tanto nessa conversa, né? Queria que você falasse um pouquinho mais dessas ferramentas que a Meta tem que ainda não foram tão exploradas. Boa. Eu acho que... Bom, vamos lá. Ferramentas não exploradas, a gente pode falar bastante do Threads, eu falo já sobre ele, mas de uma maneira como um todo, eu acho que esse universo de conteúdo que a gente está falando, todas as ferramentas podem ser ainda mais exploradas, né? Pelos próprios produtores de conteúdo, fazendo seus próprios conteúdos para engajar a pessoa que vai assistir a série, a produção, a novela e tal, antes de acontecer, e certamente durante, fazer a sustentação da série ao longo dos capítulos. Assim como com influenciadores, páginas específicas, produzindo conteúdos específicos para Reels. Você sabe que trabalho com produtores de conteúdo no Brasil, grupos de mídia há quase 7 anos, só na Meta, antes de vir do mesmo mercado. E a gente claramente está passando por uma evolução. Antes eram posts falando, não perca o programa tal, quinta-feira às 9 horas. Ou, não perca, vai estrear o filme Y no cinema no dia 20 e tanto de maio. A coisa mudou. Eles começam a cortar conteúdo, colocar cortes, etc. Mas ainda tem, na minha visão, uma baita de uma oportunidade de se colocar conteúdos relacionados à produção, mas que não sejam exatamente o corte da produção. E isso pode ser proprietário ou de criadores de conteúdo, como a gente está falando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa
no mercado de CPG, produtos de limpeza, coisas para casa. E a pessoa do marketing ela dizia, não é o meu core business fazer conteúdo. Não é meu core business. Para isso eu confio que criadores de conteúdo façam essas trocas. E o curioso perceber é que no mundo de produção de conteúdo, o core business é produzir conteúdo. Mas quando se fala na produção do conteúdo suplementar, complementar ao conteúdo core, é como se fosse parecido. Porque se usa muito corte do conteúdo, mas não se produz tanto o conteúdo quanto a oportunidade que a gente percebe. Então, como exemplos legais aqui, a gente tem emissoras e produtoras que pegam trailers que tem uma linguagem específica ou cortes do conteúdo que tem uma linguagem, uma narrativa específica e adaptam isso para formato de Reels, por exemplo, que é o nosso vídeo vertical e curto. Você tem o uso muito de criadores de conteúdo, que é um ecossistema fantástico, porque cada um vai falar a sua maneira e do seu modo, e é muito importante, o Ale pode falar melhor, que seja assim, porque é só assim que ele vai conseguir impactar esse grupo de pessoas que ele impacta aí da melhor forma possível, e da maneira mais honesta possível, né? Então você tem as ferramentas como um todo com muito potencial de produção de conteúdo e uso delas. Mas falando de Threads, a Threads é o novo bebê da companhia, tem pouco tempo que foi lançado, mas já tem números impressionantes. A gente está com mais de 350 milhões de pessoas no mundo usando todos os meses, e é uma plataforma que tem como essência a conversa. Então você consegue ter um engajamento muito facilitado, porque quem segue o Antônio e ele comenta na minha página, no meu post, por seguir o Antônio, vai ver o que ele comentou. Então eu vou ter o alcance dessa pessoa porque o Antônio comentou aqui. E isso é a ferramenta de Threads como um todo, que dá uma possibilidade de descer um pouco a conversa, ter mais debates em cima de determinados assuntos. Ela está super subutilizada ainda para o mercado. As pessoas conversam muito, mas os produtores de conteúdo entrarem ainda tem muito a fazer. A gente tem um case bacana, Severance, Ruptura, da Apple TV. Lá nos Estados Unidos, os atores fizeram um Threads Takeover. Então foram todos, divulgaram no Instagram, divulgaram no Facebook, e foram todos ali responder mensagens de fãs no Threads, porque aí você consegue ter a profundidade e guarda aquela história. E isso amanhã, quando o takeover não estiver acontecendo, a conversa vai continuar. Então, sem dúvida, Threads, daqui a um ano a gente vê aqui e tiver esse debate, eu tenho certeza absoluta de que vai estar em outro patamar para esse uso. Porque as pessoas já estão lá, elas já usam, né? E você levar esse conteúdo para esse tipo de debate ali é um potencial ainda não explorado da melhor maneira. Ale, vou pegar então o gancho do Rafa e te perguntar, quando você está construindo seus conteúdos, quais são os principais pontos que você leva em consideração, tanto em termos de criação mesmo, né, no formato, a linguagem, mas também estrategicamente, né, para atingir novos públicos, enfim, queria que você contasse um pouquinho desse seu processo. Perfeito. A minha estratégia de criação de conteúdo é conectar uma peça midiática a um comportamento ou à sociedade. Eu pego uma análise de um filme, de uma série, do momento ou atemporal de outro momento, e eu tento conectar. Eu busco conectar com as dores e as paixões do meu público. Eu coloco muito um olhar afrocentrado nas minhas produções. Eu tenho um público, uma comunidade muito fiel nisso, e eu consegui levar do long short do YouTube para o formato mais curto do Instagram, TikTok, Twitter e também Threads. E você entende isso que ele falou, sobre as ramificações que um tema te dá. Eu vou dar um exemplo. Um dos últimos conteúdos que eu fiz agora foi sobre o clichê, o tropo da mulher negra forte ao longo da história. Das produções de cinema, série, aquela mulher que absorve tudo, que não sente a dor, que vai adiante e não tem suporte emocional. Isso causou uma comoção gigante na comunidade, em que a conversa precisa ser estendida. E aí ela é estendida, não só com o corte que vale, do corte do long short, mas criando outros produtos a partir daquilo. Então agora fazer aqui um Reels
de 7 produções cinematográficas que existe a personagem clássica da mulher negra forte. Vou pro Threads fazer essa conversa acontecer e as pessoas poderem engajar. Então, como isso impacta na vida da pessoa que fala, eu já fui esta pessoa, eu sou esta pessoa, para mim é o que interessa, ser um conteúdo relacionável. Entendeu? O que naquele filme, mesmo o blockbuster mais fantasioso do momento, por exemplo, como é que aquilo se conecta na vida das pessoas e não somente veja estaticamente de maneira passiva esse produto, não. Eu quero sempre buscar uma discussão que ela é social, que ela entende o momento que aquilo foi conduzido, como é que aquilo conversa com a minha audiência. Para mim é essa busca, assim, sabe? Quase antropológica, que é trabalhosa, mas é o que vem trazendo essa diferença aí no conteúdo que vem entregando ao longo desses anos todos. E, Antoine, como é que o Adoro Cinema ajuda as marcas a se apropriarem dessa estratégia que a gente está conversando aqui, de viralização no meio digital, para divulgar tanto os grandes lançamentos, mas também aqueles filmes que não são tão do conhecimento popular? Acho que, primeiro, é a sinceridade. Efetivamente, você, como eu estava falando antes, o que sair de você, o que são suas emoções e como que você quer trazer isso é extremamente importante e o que a gente sempre busca também. Acho que depois você tem 3 pilares que para a gente ativa. Primeiro é que hoje você tem uma capacidade de distribuição e de segmentar uma distribuição de maneira muito forte, que seja no seu site, que seja nas suas redes sociais, e acho que hoje as redes sociais entendem melhor e melhor o que você gosta, não obrigatoriamente quem você segue, e que então, naturalmente, quando você proporciona um conteúdo que faz sentido para aquela comunidade, ele vai ser distribuído de maneira muito melhor nessa vertical, nessa subvertical, dessa forma. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto, acho que, efetivamente, de adaptação à plataforma, que já é um caso, acho que a sua provocação é muito boa de falar, todo conteúdo sabe ligar uma câmera para filme, não sabe ligar um iPhone para fazer, efetivamente. Mas é importante que se diga que a linguagem é outra, e eles entendem. Exatamente. Mas que acho que o ponto de partida que é muito importante, e que o ponto de partida não é a câmera, é a pessoa que assiste, e de não olhar quem e como que está, tipo, a pessoa, efetivamente, o dia que Last of Us acabou de terminar, ontem, isso que eu queria falar disso, tanto faz com quem eu falava, se eu cruzava o Caio, se eu falava disso no Facebook, no thread, na TV, etc. Eu queria falar disso, eu queria ter uma interação. Então, efetivamente, acho que adaptar o seu conteúdo para que seja um conteúdo, um assunto multiplataforma a cada plataforma é uma coisa extremamente importante. A terceira coisa é a personificação. Acho que uma coisa, até falando 2 segundos sobre a Adoro Cinema, acho que a Adoro Cinema nasceu como um banco de dados sobre filme no início e muito rapidamente de série. Se conectam muito rapidamente com as redes sociais, mas de uma maneira um pouco como uma marca. Efetivamente, não é nosso trabalho, também acho que a gente em um momento falou isso, não é nosso trabalho de ser influenciador, de personificar isso. E acho que nesse sentido a gente evolui muito porque a gente entendeu que efetivamente a personificação é importante para quem assiste, mas acho que o que me fez não mudar de ideia, mas evoluir sobre isso, é as conversas da noite, 6 a 8 da noite, no escritório, sobre justamente o filme do momento, a série do momento, etc, etc. E a empolgação que tinha naquela redação, que na época fazia ficha de filme, notícias do universo, etc. Eu falei, cara, o conteúdo está aqui. Ele precisa ser organizado, ele precisa efetivamente ser segmentado, ele precisa ser adaptado para todas as plataformas. Mas o conteúdo está aqui, a empolgação está aqui. Eu queria gravar... Nessa interação, nessa conversa. Exatamente, eu queria gravar. Na época nem estava pensando em fazer corte, mas que deveria ter feito, na verdade, que a gente deveria ter feito, e botar uma câmera, deixar rolar durante 3 horas, fazer corte. Mas é um pouco isso. Então,
acho que a gente trabalhou muito forte com o Caio e com todo o time para justamente hoje ter uma equipe que é capaz de fazer isso e também convidar influenciadores que são capazes de ajudar. E isso acho que cria efetivamente, de uma maneira muito mais natural, uma conversa multiplataforma para as marcas. E quando eu falo as marcas, pode ser distribuidor de filme ou plataforma de streaming, mas também marca que quer se conectar com esse universo, como pode acontecer, obviamente, para a Oscar, ou para grande evento assim. Perfeito, gente. E aí, para encerrar, eu queria só que a gente fechasse falando um pouquinho, olhando para o futuro, né? Como que vocês veem daqui a 5, 10 anos essa produção de conteúdo focada em filmes e séries, ajudando não só na divulgação de novos lançamentos, mas de produções também clássicas, e que talvez daqui a 10 anos os filmes que a gente está vendo hoje, Uma Missão Impossível, por exemplo, a gente vai ter que ajudar a divulgar, a gente vai ter que ajudar a espalhar a palavra. Ale, começar com você. Tá bom. Eu vou fazendo um pequeno parêntese, puxando esse debate que, obviamente, é o do momento e vai ser um debate aí do futuro e para sempre, da inteligência artificial, que sempre entra nessas conversas, mas com um olhar bastante positivo, na verdade. Porque a gente vem discutindo muito algumas questões super profundas sobre internet morta, produção exacerbada de conteúdo automatizado por inteligência artificial, etc, etc. Mas aí eu só faço esse parênteses, já fecho ele aqui, porque eu sou muito positivo em relação a esse nicho que a gente está falando aqui. Eu acho que esse trabalho que é de curadoria, de confiança, de ouvir o que o outro tem a dizer, e realmente ser essa pessoa que você diz algo do tipo: essa série é incrível, vai te tocar, confia em mim, avance os 2 primeiros episódios. Isso é muito humano. E isso vai fazer com que a gente continue tendo essa longevidade para continuar fazendo que a indústria se movimente e se torne sempre essa coisa temporal, em que eu trago a importância e debato um filme do momento, resgato e faço conexões relevantes com o grande histórico que é o cinema no mundo. Então, só o humano, para mim, pode fazer isso com essa empatia, sensibilidade e capacidade de conexão com o outro, para virar uma conversa no meio digital e que vira outras conversas no meio presencial também, sabe? É a influência no sentido mais puro da palavra. Rafa. Cara, fazer exercício de 5 anos é sempre um desafio de passar vergonha daqui a 5 anos, né? A gente vai olhar para trás e falar: nossa, eu falhei miseravelmente. Mas tentando... A gente deleta, não tem problema. Mas para tentar minimizar a falha daqui a 5 anos, eu vou numa linha parecida com a Lê. Eu acho que daqui a 5 anos o exercício não importa a ferramenta que está sendo criada, a plataforma que está sendo debatida, o formato que está sendo fazendo sucesso no momento. Tenho 2 certezas. Uma essa linha do humano, a gente vai estar falando sobre como a gente se emocionou, da mesma forma que fazia no início do cinema, porque isso no final, o que move a gente a consumir conteúdos. E eu acredito que um ecossistema de produção, divulgação e convívio e debate ainda mais integrado. Com presença de vários atores desse mundo, criadores de conteúdo, que já é uma realidade, não é mais uma tendência, nem uma moda. Eu acho que eu vejo nitidamente esse ecossistema de produção, sustentação, debate, impacto mais unido. Não vou arriscar de que maneira, de que formato, mas o humano nesse centro, né? Antoine. Bom, também pegando da mesma forma, acho que existe muito medo junto com a inteligência artificial e na produção, nos papéis dos humanos sobre a produção, mas peraí, o que vai acontecer com o roteirista, o que vai acontecer com as narrativas, etc. Acho que são perguntas todos
ultra legítima, né? E isso faz total sentido. Acho que é uma pergunta, efetivamente, que a gente não se faz suficiente. E a gente acabou de passar desde 10 anos, as redes sociais e a facilidade de gravar conteúdo, a gente passou de uma quantidade de conteúdo de 10 para 100. Batizando, mas a gente está passando de 100 para 1000 ou de 100 para 1 milhão. O olho do ser humano vai se adaptar a isso. E a pergunta que acho que a gente não se faz suficiente é como que ele vai reagir com isso? O que é o momento de falar, isso já ouvi, essa narrativa já conheço. E então qual é efetivamente a questão que a gente, porque o público sempre vai ser iceberg humano, né? Isso nunca vai mudar. Ou talvez a gente crie um mundo paralelo onde tem IA que assiste IA, mas bom, isso de uma certa forma não se muito interessa. Mas então, efetivamente, essa questão do humano que vai assistir e como que efetivamente a gente se relaciona com isso e como que transforma essa narrativa, tanto estruturalmente para o mercado de cinema, de série, etc., e tanto para o espectador, é a questão principal. E vai ser sempre olhando, estudando, etc. E os algoritmos vão reagir a isso, mas vão reagir à real interação do ser humano e não do IA, e vão, efetivamente, os criadores de conteúdo vão fazer a mesma coisa. Mas acho que, efetivamente, traz muito desafio, mas a gente vai continuar de olhar a mesma coisa, que é o ser humano. Tenho certeza disso. Bom, gente, então a gente vai encerrar por aqui. Queria muito agradecer a presença. Rafa, muito obrigado. Obrigado, Ale, pela presença. Obrigado, Antônio, pela presença. Obrigado a você. Muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Amanhã tem mais podcast aqui, então acompanhem a gente. Obrigado.